né? Sextou, que seja um excelente dia para você. E a gente começa falando de um assunto muito importante, tá? Você sabia que no próximo domingo é o Dia Internacional da Sogra? Pois é, né? Essa figura tão importante que faz parte do nosso dia a dia. Muita gente faz aquela piadinha de mau gosto, viu, com a sogra. Eu, particularmente, amo a minha sogra, Luzia. Quero aproveitar aqui e mandar um beijo para ela. Mas tem muita gente que não tem essa afinidade toda com a sogra, né, digamos assim. Então, a nossa repórter Sabrina Barbosa foi até as ruas para saber das pessoas como é a relação delas com a sogra. Vamos acompanhar. A sogra é a melhor mulher do mundo. Se não fosse minha sogra, como é que eu ia ter minha mulher? Minha sogra era uma maravilha, não está mais comigo, mas o que a gente viveu foi muito maravilhoso. A minha ex-sogra, eu tenho muito que agradecer a ela. Porque ela foi uma mãe, uma sogra, tudo bem. Aquela hora ela é. Ela tá assim, velhinha. Mas eu amo ela. Minha sogra era uma mãe para mim. Minha mãe era viva e minha sogra era viva. Mas eu convivia mais com minha sogra do que com minha mãe. Minha mãe era um amor de pessoa e minha sogra do mesmo jeito. O que eu queria ela fazia para mim, minha sogra. Era um amor de pessoa, sabe? Minha segunda mãe. Bacana, né, gente? Falar da sogra. Acho muito importante, viu? A gente falar sobre essa relação de nora, sogra, né? É muito importante porque a sogra faz parte do nosso dia a dia. No próximo domingo, como eu já disse, é o Dia Internacional da Sogra e a gente continua falando sobre esse assunto porque a partir de agora vai ser aquele bate-papo que sempre tem aqui no programa e dessa vez com a psicóloga. A gente está recebendo aqui a psicóloga, a Débora, né, que está aqui com a gente. A gente vai falar sobre essa relação com a sogra e é claro que você pode mandar suas dúvidas para a gente. O nosso número é 83 981 45 75 70. Vou repetir. 981 15 75 70. Aí você manda a sua pergunta e a gente vai respondendo aqui. A Débora está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda ao Manhã da Gente. Bom dia para você. Bom dia, Joana. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui de novo. Agora, Débora, falar sobre essa relação de sogra, né, com a sogra, muitas vezes é falar sobre um conflito constante dentro de casa, ou pelo menos para quem não mora junto, na família. Como ter uma relação saudável com a sogra? Olha, falar de sogra é falar de lendas, né? Porque culturalmente falando, as pessoas, quando a gente fala assim, vou falar da minha sogra, as pessoas já fazem, vixe, né? Culturalmente falando, parece que sogra é sempre uma coisa ruim, nem sempre é. Mas eu digo sempre que uma mulher que é uma boa mãe, que sabe o seu lugar dentro da família e sabe o seu lugar na vida do filho ou da filha, ela vai ser uma boa sogra. Se ela é, em primeiro lugar, uma boa mãe, ela vai ser uma boa sogra. E aí, o que eu estou falando? Sobre papéis. Você saber qual é o seu lugar dentro da família e seu lugar na vida do filho ou da sua filha. Quando você sabe o seu lugar dentro da família, você vai evitar muitos conflitos e, com certeza, você vai ser uma sogra melhor. E aí, respeitar o espaço, né, um do outro. E também, vamos falar aqui do homem, né? O homem, quando casa, ele tem que ter a consciência que ele cortou ali o cordão umbilical. Fala da mulher também. A mulher também tem que ter essa consciência de estabelecer limites, né, Débora? Acho que isso é muito importante. Saber até onde a figura da mãe pode interferir ou se pode interferir no casamento. É bem importante, porque assim, como eu acabei de falar, se você não sabe qual é o seu lugar dentro daquela situação, você vai interferir nas outras relações. Sim, quando a gente casa, e existe até um ditado, né? Quem casa, quer casa, né? Quando a gente casa, a gente precisa cortar esse cordão umbilical, por mais que, quando a gente casa com alguém, a gente casa com a família dessa pessoa. Mas a gente precisa cortar o nosso cordão umbilical de onde a gente veio, no sentido de, essa é minha nova família. Quando eu me caso com alguém, aquela é minha nova família. E a família, meus pais, meus irmãos, são a minha família de origem. Sim. Então, o cordão umbilical é necessário ser cortado para que eu possa fazer essa diferença. Minha mãe sempre vai ser a minha mãe. A minha esposa, meu marido, é a parte agora da minha nova família. E é com essa pessoa que eu vou conviver e resolver meus conflitos, né? Viver novas alegrias, principalmente com essa nova estrutura, com essa nova configuração. Falando em conflito, né?
Para você que chegou agora aqui na programação da TV Arapuã, a gente está falando sobre sogra, porque domingo é o Dia Internacional da Sogra e a gente quer trazer você para esse bate-papo. A gente está conversando hoje, tendo o prazer de receber aqui a psicóloga Débora Soares, tá? E você pode mandar aí a sua pergunta, de repente pode contar para a gente qual foi a tua experiência, se você já teve uma experiência negativa com a sogra. O número da gente é o 83 981 45 75 70 e tem uma pergunta. Vamos ver aqui no telão. Como se dá bem com a sogra? Como se dá bem com a sogra? Vou deixar a Débora aí responder pra gente. Eu acho que essa é a grande pergunta, né? É a grande dúvida de todo mundo, né, Débora? Olha, eu acho que em primeiro lugar, por parte da nora ou do genro, é não entrar numa competição. Sim, isso é importante. Porque assim, são papéis diferentes. Nora, genro, esposo, esposa, sogra. São papéis diferentes, então são lugares diferentes na vida daquela pessoa, portanto são amores diferentes. Não se ama uma mãe como se ama uma esposa e vice-versa. É melhor, é pior? Não, são diferentes, não tem como a gente comparar. Do mesmo jeito que a forma como a gente ama um marido, uma esposa, a gente ama nossos filhos, que é diferente. Amor para filho é de um jeito, amor para cônjuge é outro. Então não pode existir essa competição. Infelizmente, existem muitos casos que, inclusive, eu vejo no meu consultório, na minha prática clínica, é que a sogra inicia essa competição. Eu já ouvi de muitas mulheres, e Joana, isso para mim chega a ser assustador, de mães que chegam para o filho e dizem assim, você nunca vai ter uma mulher tão boa quanto eu. Meu Deus. Gente, isso é assustador. E aí já gera também na cabeça do filho essa ideia, né? Porque eu costumo muito ouvir, acho que todo mundo diz assim, minha mãe para mim deixa a mãe, uma grande referência à mãe, deixando a mulher um pouco de lado, escanteando a mulher. E mulher nenhuma gosta de se sentir assim. De forma alguma. E de novo, né, nem gerar uma competição, né? Tipo, minha mãe é a mulher melhor, a grande mulher da minha vida e deixa a esposa de lado, né? Isso vai gerar na mulher, na esposa, um sentimento muito ruim, né? Dizer, olha, eu estou aquém, eu não tenho espaço. E aí pode sim dar início a uma competição. Aí, olha só, preste atenção como é uma questão de papéis. O marido não dá espaço para a esposa, dá mais espaço para a própria mãe. Isso, muitas vezes a sogra, ela se utiliza dessa oportunidade. E essa fala, né? Você nunca vai ter uma mulher melhor do que eu na sua vida. Ela está invadindo outros espaços. Ela não está sendo apenas uma boa mãe. Ela está sendo uma mulher que é dominadora. E vai ser a única ou a melhor mulher na vida daquele filho. Ela, inclusive, já está desejando de antemão que ele não vai ter uma boa esposa, né? Pois é. Terrível isso, né? Terrível. E respondendo à pergunta, né? Como ter um bom relacionamento com a sogra, não entrar numa competição, saber que o seu lugar é de esposa e não tem nada a ver com o da mãe, né? Do teu esposo. Que cada um tem o seu espaço e respeitar, né? Saber qual é o seu lugar na relação e respeitar o lugar dela também. Eu posso dar uma dica, viu, importante também, porque eu sou casada há 17 anos e tenho uma convivência, assim, excelente com a minha sogra. Ela faz parte de praticamente todos os meus momentos, né? A gente sai muito junto, enfim. Você dá espaço à sogra dela desempenhar o papel dela sem que isso seja uma ameaça para você, né? E acho que o respeito é muito importante nessa relação familiar. Você dizer, não, deixa ela se sentir ali um pouquinho, né? Sem achar que aquilo é uma afronta a você. Acho que isso é muito importante também, né, Débora? Com certeza. Se você olhar, para quem conhece, fala inglês, sogra em inglês é mãe pela lei, se você for traduzir ao pé da letra. Ou seja, é uma segunda mãe que você tem. Sim. E não existe ex-sogra, né? Não, existe não. Não existe ex-sogra. Na área jurídica, sogra, uma vez sogra, para sempre sogra. Mas ela é uma segunda mãe para você. E a gente está falando muito de sogra, mas, por exemplo, tem muitas esposas que querem tratar o marido como filho. Né? De novo, é sair do seu papel. E aí, quando ela começa a ver o marido dessa forma, né, tratá-lo como filho, ela vai entrar na função da mãe dele. Né? E, meu Deus, esposas, não façam dos seus maridos filhos, não tratem eles como filhos. Eles já têm uma mãe, deixe que ela seja a mãe deles. Né? Então, quando você falou, né, vou dar o espaço dela, é fantástico. É super importante, porque o espaço dela é de mãe.
né? Seja apenas a esposa, é o melhor que você pode fazer. E aí também eu acho que o que evita muito conflito é você... às vezes tem mulher que tem algum problema no relacionamento com o marido, aí vai para a sogra e diz, olha, seu filho é isso, né? Traz aquele conflito que é dela e do marido, que é normal ter no relacionamento, né? Não existe casamento perfeito. Não. E levar isso, ou a mulher levar para a sogra, ou de repente o marido levar para a mãe, aí você vai dar o direito do outro também se meter naquela relação que é só sua. Claro. Aí, quando é uma mãe que sabe realmente o seu lugar na vida do filho, ela pode, inclusive, reconhecer as dificuldades que o filho tem. Mas toda mãe fica ressentida, né, quando alguém fala mal do seu filho, Sim, né? Verdade. Algumas vão reconhecer que realmente é uma dificuldade daquele filho e, por ser uma segunda mãe para a nora, poder acolher aquela nora e dizer, eu entendo, minha filha, por que você não faz assim? Olha, porque meu filho, ele realmente faz isso e aquilo. Por que você não faz aquilo outro? Sabe, ela pode acolher a nora e trazer esse espaço. Porque muitas vezes é uma nora que vai conversar com a sogra como uma filha mesmo, né? Uma relação até de amizade entre as duas. Mas nem sempre ambas as partes conseguem exercer um papel muito claro, né? E acaba a sogra se ressentindo, né? Porque estão falando mal do meu filho, né? Aí é complicado. E a gente tem que dar um desconto também, né, Débora? Porque assim, a sogra, no momento que o filho sai de casa ou a filha, é como se tivesse perdendo um filho, né? Isso. Deixar de estar ali no convívio. Eu sou mãe de um menino e também de menina, né? Mas eu digo assim, a relação da mãe com o filho masculino é diferente. Isso. Então, assim, você tem esse sentimento de perda mesmo. Então, no início do relacionamento é bom dar um desconto, né? Eu acho que também ajuda nessa relação. Sim, e saber que ela não está perdendo nada. Ela não vai ter mais o convívio. Mas filho, minha gente, filho é para sempre. Não vai se... Na realidade, você pode olhar tudo da forma como a gente pensa, sabe, Joana? Se você olhar que você está perdendo um filho, vai ser muito sofrido. Mas se você olhar que você está ganhando uma filha, é fantástico. Porque sair de casa, ele precisa sair em algum momento, casando ou não. O filho, ele vai criar asas e vai embora. Você vai ficar sem a convivência com ele diária. Mas se você olha por uma perspectiva de que você está ganhando uma filha, você está tendo alguém a mais, é muito mais saudável e faz muito melhor para aquela mãe, né? Ela está tendo um a mais. Isso é fantástico. Acho que a gente chegou num ponto muito importante, que é justamente esse sentimento de perda, trocar ou substituir por estar ganhando alguém, né? Isso. Daqui a pouquinho a gente continua com o nosso bate-papo sobre sogra, porque agora